Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Olá, tudo bem? Inscreva-se em meu canal YouTube, assista vídeos de curta duração sobre a Bíblia Sagrada e conheça mais a Palavra de Deus. Como podemos amá-lo se não o conhecemos, não é verdade? Meus irmãos, por que devemos ser como ovelhas e não como cabritos perante o Senhor? Este é o tema da liturgia da palavra desse dia 22 de novembro de 2020, dia de solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia deste domingo começa com Deus prometendo ao profeta Ezequiel que ele mesmo vai procurar as ovelhas e tomar conta delas. Vai resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas. Ele vai procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. E promete que fará justiça entre uma ovelha e outra e entre carneiros e bodes. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele escreve que Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Paulo lembra que, como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão, porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E no Evangelho, Mateus narra quando Jesus falou aos seus discípulos que quando o Filho do Homem vier em sua glória, se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará um dos outros, assim como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Jesus compara as ovelhas com aqueles que o rei considera como benditos de seu pai e receberá como herança o reino que seu pai preparou desde a criação do mundo, pois deram de comer e de beber a quem estava com fome e sede. Receberam em casa o estrangeiro, vestiram a quem estava nu, cuidaram dos doentes e também visitaram os prisioneiros. Depois Jesus compara os cabritos com aqueles que o rei considera malditos e que irão para o castigo eterno, pois nada disso fizeram, enquanto os justos irão para a vida eterna. Meus irmãos, qual é a minha conclusão sobre a liturgia da palavra desse domingo? Que estão muito claros para todos nós os critérios que Deus utiliza para fazer justiça entre aqueles que terão a vida eterna e os que ganharão o castigo eterno, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Observem, meus irmãos, a relação que existe da mensagem de Deus a Ezequiel quase 600 anos antes daquela que Jesus falou aos seus discípulos. Em ambas essas mensagens, o pastor é o próprio Jesus e as ovelhas e cabritos, ou carneiros e bodes, somos nós. Quando nos comportamos como Adão, que traiu a confiança de Deus, somos como cabritos e bodes e temos a morte indo para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Quando seguimos o exemplo de Jesus como ovelhas ou carneiros, vencemos a morte e receberemos como herança o reino que seu Pai preparou desde a criação do mundo, como falou Jesus aos seus discípulos. Meus irmãos, como escreveu Paulo aos Coríntios, por um homem que foi Adão veio a morte, e é também por um homem, Jesus Cristo, que vem a ressurreição dos mortos. Portanto, que nos comportemos como ovelhas, guiadas e protegidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único e absoluto pastor, e assim recebamos como herança o reino de Deus. Amém? Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará.